é sua. Obrigado. Tchau, Toledo. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho aí. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Bom, gente, primeiramente, boa noite. Agradecer a Deus por esse momento. Quero agradecer aqui, primeiro, para o Transferete aqui, o nosso amigo de longa data, assim como o Toledo me viu nascer, o Padre Transferete também, né, lá na região do Ouro Verde. Fui batizado lá, não diretamente pelo Padre Transferete, mas pelo Padre Nadai, lá na Santa Inês. Então, obrigado, viu, Padre, por nos receber aqui. Padre sempre nos recebendo bem e sempre fazendo um trabalho. Até fiz uma brincadeira aqui. Não sei se maldosa. Foi maldosa, Padre? Não, né? Das ocupações? Não, né? Aí eu estava falando, viu, papai? Eu falei que eu fui coroinha, né? Tinha uma menina aqui em cima que está fazendo crisma. Eu falei que eu fui. Ela falou assim: eu sou coroinha aqui na missa, tal, que eu fiz catequese, estou fazendo crisma e sou coroinha. Eu falei: ô padre, eu também fui coroinha. Aí o padre perguntou: de quem que você foi coroinha? Aí eu falei assim: do Padre Lima. Aí o Du falou: não foi do Padre Lima, foi do Padre Nelson. Falei: não, Padre Nelson não. O Padre Nelson é o que ocupava lá para fazer além do Padre Nelson lá na região do Ouro Verde, o Padre Transferete fazia as ocupações lá das paróquias, das comunidades lá na região do Ouro Verde, e que existem até hoje, e não estão regularizadas, né, Padre? Não estão até hoje. Então, mas o Padre, ele fez isso, não, né, foi pela evangelização, então isso é muito bacana. Agradecer aqui o Toledo, obrigado, viu, Toledo, por nos receber aqui. Agradecer de maneira especial, está aqui o meu irmão, a minha cunhada, o Du Zimbaldi, a Ângela, o meu pai, Salvador Zimbaldi, meu orgulho aqui, que sempre falo que me espelhei sempre nele, né, Padre? Então, agradecer a todos, de maneira especial aqui a Raquel, nossa vice-prefeita. Posso quebrar o protocolo aqui, Padre? Chamar meu pai aqui, para o meu pai falar um pouquinho, pode ser? Então, chamar meu pai aqui. Para que o meu cunhado aqui, o Tiago, está aqui também. Obrigado, viu? Estava no script, viu? Ele falou, o Toledo falou da renovação carismática aqui. Quem conhece a renovação carismática aqui, Toledo? Está aqui, ó. Aliás, nós tivemos Dunga agora esse final de semana lá na Jesus Te Ama. Obrigado, filho. Boa noite a todos, Padre, Toledo, amigos, meus filhos. E eu vou ser bem breve, né? Na verdade, não estava no script para eu falar, né? Eu não sou o candidato. Mas, gente, olha, eu falei na comunidade Jesus Te Ama, nesse final de semana, na presença do Dunga. Eu sou filho daquela comunidade. Na realidade, grupo de oração Rabone, nós começamos ali há 40 anos. E, na realidade, muita coisa que nós aprendemos ali. E, a partir daí, aprendemos também a nossa necessidade de estar nas missas, participando dos movimentos da igreja, de uma maneira geral, e, particularmente, fazer com que, realmente, as pessoas se transformem. Eu tive 2 mandatos de vereador, fiquei 20 anos em Brasília, padre. 20 anos, Toledo, como deputado federal. E, na realidade, eu coloquei uma palavra, se eu não me engano, está em Lucas, né, que pelos frutos os conhecereis. Ou seja, uma árvore boa não pode dar maus frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. O que você espera de um espinheiro? Né? Espinho, tá certo? Uma figueira, é figo, tá certo? São bons frutos. E, na realidade, eu tenho orgulho de dizer o seguinte: eu fiquei conhecido como deputado federal das comunicações católicas no Brasil, de uma maneira geral. Se não fosse o meu trabalho, não existiria, por exemplo, a TV Canção Nova, a TV Século XXI, a TV Aparecida, mais de 100 rádios entre educativas e comunitárias. Como é que chama o padre falecido lá de São Bernardo, que faleceu
não me lembro mais, da São Bernardo. Faleceu. O Padre Teixeira. Teixeira. Aquela rádio dele, por exemplo, a Monte Sinai, lá da região do Begali. e tantas outras no Brasil inteiro, na verdade, mais aqui no estado de São Paulo. Então, eu acho o seguinte, né, eu poderia ter uma reunião, como tantos deputados adquiriram para si próprio TV, rádio, essa coisa toda. Eu não tenho. E me lembro que eu até discuti, vou terminar, sabe, Pilar, uma vez o padre Eduardo Dougert, da TV Século XXI, ele me chamou porque ele disse o seguinte: olha, meu filho, porque fulano e Beltrano, eu não vou falar o nome aqui, mas você conhece, disseram que rádio, TV educativa não vale nada, então eu não quero. Falei: padre, o senhor me deu uma carta, naquela ocasião, 1994, que o senhor não tinha uma TV, porque o senhor não tinha um deputado. Aí o senhor me fez deputado. Surpreendendo a todo mundo, tive 42.734 votos. E falei: então agora, é o seguinte, padre, o senhor queira ou não queira, o senhor vai receber essa TV. E levei ele com o Fernando Henrique, e levei na época junto com o padre Jonas Abib, monsenhor que já faleceu há pouco tempo e tal. E o Fernando Henrique assinou as duas TVs, sendo que assim, tipo, vai um decreto, onde saiu, vamos dizer, uma número 50, outra número 51. Ou seja, juntas. E aí a gente começou a trabalhar no sentido de fazer uma rede de comunicação católica, essa coisa toda. E eu saltei simplesmente 42 mil votos para 182.754 votos. Me lembro dos números. E fui o deputado federal do PSDB naquela ocasião, dos tucanos, o mais votado do Brasil. O mais votado do Brasil. Não é à toa. É pelos frutos. Aí tem terreno da comunidade Jesus Te Ama, tem a capela Desatadora dos Nós, a capela que tem lá, essa coisa toda tal. O terreno nacional da RCC lá em Canas. Ou seja, pelos frutos os conhecereis. Então, eu acho que eu não sou uma árvore tão boa, mas os frutos foram bons. Os frutos foram bons. Inclusive, está aqui um dos frutos que eu tenho, sabe? Tenho dois aqui. A Michele não pode estar, está cuidando da nenenzinha, o Tiago está aqui representando ela, mas pelos frutos os conhecereis. E eu quero dizer o seguinte: eu boto muita fé em você, filho. Você pode ter certeza disso, porque o Rafa, ele tem capacidade, ele tem condições. Quem assistiu o debate hoje da Veja, às 11 horas da manhã, o Rafa deu um show de bola. Apesar do fujão do prefeito atual, ele fugiu, não foi, e é por falta realmente, talvez, de argumento, mas o Rafa foi muitíssimo bem. Parabéns, meu filho, que Deus te abençoe e coloque suas propostas aí. Beijo no coração. Agradecer o pai, né? O depoimento do pai é valioso, né? Gente, ó, antes de eu falar também, queria apresentar para vocês a Raquel. Vocês podem ter certeza do seguinte, que não está no script também. Diferente dos outros candidatos, com todo o respeito aos outros candidatos, com todo o respeito aos vices, normalmente o candidato a prefeito não traz o vice. E não é à toa, tá? Porque normalmente eles escondem o vice. Eu faço questão de apresentar a nossa vice, embora ela não tenha experiência política partidária nenhuma, mas tem uma experiência na política social muito grande, e a Raquel, embora jovem, mas ela tem essa experiência na área da inclusão, desde muito jovem ela tem trabalhado por isso. Então eu queria que vocês conhecessem um pouquinho a Raquel aqui rapidamente, para que vocês possam saber quem é a vice e que nós não a escondemos e fazemos questão de apresentar, que é uma pessoa que tem dado um show aí, não só na área de inclusão, mas na área de educação, na área de segurança pública. É uma pessoa que conhece muito. Então, Raquel, seja bem-vinda. Obrigado. Boa noite a todos. Eu sou a Raquel Ribeiro, eu tenho 33 anos, sou nascida e criada aqui em Campinas, estudei a minha vida toda na escola pública e fiz muitos trabalhos voluntários na minha vida. Com 18 anos, né, meus pais são separados, e com 18
18 anos, eu fui morar com meu pai em Rio Preto e eu estava prestando a faculdade de nutrição. Fiz técnico em nutrição aqui no Bem Quirino e fui prestar, então, a Federal de Ouro Preto. Passei na primeira fase e virei com meu pai e falei, ai, pai, eu acho que eu não quero ir, porque eu vou morar em Minas, morar numa república, sabe lá trabalhar com o quê? Eu acho que falta um pouquinho de experiência na vida. Ele falou, tá bom, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer um trabalho voluntário. Aí ele falou, tá bom, pra onde você quer ir? Eu falei, ah, pai, eu quero fazer um intercâmbio, mas eu quero ir pra Amazônia. Aí ele, hã? Como assim? Eu falei, eu quero trabalhar com saúde indígena. Né? Na época tinha um amigo, ainda o tenho, né, mas não nos falamos muito, que ele continua lá, enfermeiro, trabalhava no Médicos Sem Fronteiras, depois ele foi trabalhar no FUNAI, e eu falei com ele, falei, olha, acho que dá para ir, não, mas como que funciona isso? Falei, ah, pai, eu pego um avião, vou até Brasília, de lá vou para Manaus, e pego uma chalana, subo 3 dias no Rio Negro, chego numa cidade chamada São Gabriel da Cachoeira, e chegando lá eu trabalho como voluntária da FUNAI. Aí ele falou assim, tá bom, você quer ir? Então eu te dou R$700. Tudo que você tem, pode ir. Peguei minhas coisas, juntei. A sorte que eu estava morando com meu pai, porque se eu falasse para minha mãe, talvez ela falaria o quê? Como assim? Não, ia me arranjar um trabalho no outro dia. E fui, então, para essa aventura, para trabalhar como voluntária. Quando cheguei lá, tudo que a população busca no posto de saúde, os indígenas recebem o posto de saúde na comunidade. Então, a gente fazia implementação dos programas do governo, aleitamento, vacinação e tudo mais. E quando a gente chegou para fazer esses atendimentos, eu fui entendendo um pouco da cultura indígena, que é muito diferente do que está no livro de história. E lá, eles sacrificam as crianças que nascem com algum tipo de deficiência. E aquilo me tocou muito, né? Porque é cultural, eles entendem que ali naquele espaço vai ser um peso, né? Ter uma criança que tem que ser cuidada por pelo menos 2 adultos ali pelo resto da vida, então eles acabam sacrificando. Ou enterra vivo, ou deixa no mato, ou joga num lugar, deixa no rio. Isso é cultural deles, mas aquilo me tocou muito e eu fui trabalhar como voluntária numa ONG que fazia a acolhida dessas crianças para levar para doação. Então, tinha algumas pessoas da comunidade, né? São muitos dialetos diferentes, então a própria pessoa da comunidade fazia esse trabalho para a ONG, que fazia essa comunicação, e a mãe decidia, não, tudo bem, eu não quero filho, então, em vez de sacrificar, a gente leva para a assistente social da cidade de São Gabriel do Cachoeira, e de lá a gente encaminha para adoção. E eu fiquei fazendo esse trabalho por 7 meses, com 18 anos de idade, e voltei depois para Campinas e falei, o que eu vou fazer da vida agora? Vou só arranjar um trabalho para ganhar dinheiro e pagar conta e ficar nesse looping, ou eu vou, de fato, seguir meu coração? E o que mais, para mim, fazia sentido de continuar transformando a vida das pessoas foi o fato de eu entrar na Polícia Militar. Voltei da Amazônia e já entrei na polícia. Né? Servir e proteger, estar ali buscando trazer segurança para a sociedade. Na época, minha mãe tinha uma amiga que era da polícia e ela foi falando comigo e tal. Eu falei, eu vou entrar, vou ver como é, vou sentir um pouco e se não gostar, eu saio. E aí, assim, estou há 13 anos. Fui 3 anos como policial militar, fiz um concurso interno para vir para o Corpo de Bombeiros, conheci meu esposo, tive minha filha, ele também é militar, sargento do Corpo de Bombeiros, trabalha ali no Jardim do Lago, e vim, então, trabalhar no Corpo de Bombeiros. Fiquei 3 anos como policial e nesses últimos 10 anos como bombeira militar. No Corpo de Bombeiros, a primeira ocorrência que eu fui atender como bombeira foi uma tentativa de suicídio de uma vítima surda. A tentativa de suicídio em si já é uma ocorrência muito sensível, né? Você está à frente de uma pessoa que está tentando contra a própria vida. Mas não ter a comunicação com aquela vítima também mexeu muito comigo, porque ela era uma mulher, tinha acabado de sofrer uma violência sexual pelo próprio tio, morava numa comunidade em São Paulo, e nós tínhamos homens, nós tínhamos viaturas, nós tínhamos conhecimento técnico, mas a gente não tinha o principal, que era a comunicação. E aí 2 coisas fizeram a diferença. O fato de eu ser mulher, me conectar com o olhar dela e ela conseguir ver em mim ali alguém que pudesse entender o que ela passou. E o fato de eu me comunicar com a mímica que eu tinha naquele momento. Né? Não sabia nada de Libras, mas fui me comunicando ali do meu jeitinho e ela acabou decidindo então vir com a gente. A gente levou ela para o hospital, foi muito legal, só que todo mundo bateu nas costas, falando, olha, parabéns, você salvou uma vida, e agora você é bombeira de verdade. Mas eu voltei para o quartel, a gente fica 24 horas, né? E aquela frustração, sabe, me incomodando, eu falei, eu não fiz nada. Fiz nada. Eu não me comuniquei, eu não consegui dizer para ela aquilo que eu queria. E aí eu falei assim, tá bom, então quem sabe falar com as pessoas surdas? Né? Fui procurar cursos no bombeiro, cursos na polícia, não tinha. Eu falei, vou fazer fora.
buscar no Espaço Cultura Surda, próximo à Pedreira do Chapadão, que é próximo à minha casa. E aí comecei a fazer curso de Libras, e aí eu vim para os meus comandantes e falei, olha, eu já peguei uma ocorrência assim, e existe uma coisa que chama Libras, e eu gostaria de ensinar no bombeiro. Não, não precisa, não, deixa, não é lei, não. E aí, em 2018, com a posse do Bolsonaro, a Michelle trouxe luz para esse tema. E aí, depois, todo mundo, não, Emily, você sabe falar com esse negócio das mãos? Aí, vem cá, então, vamos colocar nos cursos. E aí, eu fui começando, então, a aprender para ensinar nesse movimento e comecei a me tornar uma referência dentro do Corpo de Bombeiros. Aí, estava também pequeno para mim, fui fazer pedagogia, depois fui fazer psicopedagogia. Na pós, eu escrevi um livro sobre inclusão e acessibilidade nas emergências, porque aquele tema eu não queria ficar só como uma referência, porque eu não estou em todos os lugares. Já atendi ocorrência no horário de folga, já me ligaram por videochamada com um surdo em cima de uma passarela e virando o celular para eu tentar me comunicar, acabou dando certo, mas eu não podia só segurar esse conhecimento comigo. Então, escrever um livro depende muito da audácia mesmo de quem quer sair da zona de conforto para ler alguma coisa sobre a própria profissão, para ir melhorando. E aí eu falei, o que eu vou fazer então? Vamos fazer um curso, porque todos os anos os bombeiros passam por um treinamento chamado IAP, Estágio de Aperfeiçoamento, e eles passam como se fosse uma reciclagem. E aí esse meu livro, então, virou vários vídeos de instrução com pessoas com deficiência, para que o bombeiro hoje, na ponta da linha, se ele vier atender um mal súbito e a pessoa for surda, ele consiga se comunicar, ele consiga entender o que é uma pessoa com transtorno do espectro autista, como eu tenho que conduzir uma pessoa cega, se eu já vou tocando nela, ou como que eu me apresento. Então, esse foi o meu legado, né, aí no Corpo de Bombeiros. E aí, como eu comecei a me tornar essa referência, através desse trabalho, né, que o Rafa vem entregando para a sociedade há muito tempo, né, Doação Azul, que reúne vários profissionais voluntários para ajudar a família da pessoa que tem um transtorno do espectro autista a ter um laudo, para que ela possa ter uma matrícula na escola, para que ela consiga judicializar, de repente, um medicamento, enfim, que eu conheci o trabalho do Rafa e dos Jovens do Futuro também, e aí um dia fui pega de surpresa, né, porque as pessoas têm me perguntado, você fez toda essa história, mas por que você entrou na política? Como você entrou na política? E eu tenho respondido que eu não entrei na política. A política que entrou em mim. Eu estava lá fazendo meu trabalho nos bastidores, de repente o Rafa abriu uma cortina vermelha, me jogou no palco, deu o microfone na mão e falou, é uma pessoa assim que eu preciso. Que tem uma visão para a educação, que tem uma visão para a inclusão, que já foi policial, que é bombeira e tem essa visão para a saúde, que é mulher. Então, tudo isso acho que completa muito assim, os meus propósitos de vida, de usar a minha inteligência, até a minha jovialidade, né? Assim, bem audaciosa aqui. A gente é jovem, a gente quer mudar, quer transformar, quer continuar fazendo. Usar a minha inteligência e usar também a minha saúde para poder transformar a vida das pessoas. Porque para mim não faz sentido estar aqui e sair desse mundo sem deixar nenhum legado, sem não transformar nada. Tenho uma filha de 9 anos e também quero ser muito exemplo para ela, de mostrar que a gente pode, sim, estar onde a gente quiser e fazer ainda mais, não só por nós, não só pensando nos nossos bens materiais, mas fazer pela sociedade. Por aqueles que não têm voz, para aqueles que não enxergam, para aqueles que têm um cognitivo diferente do nosso. Então, a gente pode usar tudo isso para, junto com propostas que o Rafa tem, com essa experiência, né, dessa política que ele já vem fazendo, esse resultado, para trazer uma Campinas muito melhor. Então, me coloco à disposição. Muito obrigada. Então, vocês viram que não foi à toa, né, padre? Nós escolhemos a Raquel pela experiência dela, não a experiência política, porque eu digo para vocês o seguinte, gente, quando decidimos ser candidato, eu fui muito assediado, literalmente, por partidos para lançar candidatos a vice-prefeito de pessoas. Normalmente, quando vem as indicações, vem aquela indicação, indica aqui o vereador, o presidente do sindicato, o presidente do não sei onde, aquele cara que tem experiência política, que já... E eu sempre falei assim, não, eu acho que a gente precisa de uma pessoa diferente. Né? Eu sempre digo o seguinte, que política para mim não é profissão, é missão. É missão de transformar a vida das pessoas. E é nesse sentido que nós buscamos a Raquel, que tinha uma experiência, né? Ela não disse aqui, mas é professora também, pedagoga, psicopedagoga, né? Tem a formação, tem toda essa história,
né? Às vezes a gente se pergunta, o que leva uma menina de 18 anos a sair do conforto da sua casa para ir para a Amazônia, lidar com indígenas e salvar crianças que seriam sacrificadas por conta da cultura, né? Infelizmente, acaba sendo normal para eles, mas a gente sabe que ali tem uma vida, né? E que nós, como cristãos, defendemos a vida, e a Raquel acabou fazendo todo esse trabalho lá na Amazônia, e que existe até hoje esse trabalho lá, que é muito bacana, trabalhando a questão da primeira infância, da família acolhedora, da adoção, da conscientização. E hoje, dentro do Corpo de Bombeiros, se torna essa referência como mulher, como professora, e esse trabalho da inclusão, que é muito importante, que deu muito subsídio para que a gente fizesse o nosso plano de governo, que nós estamos construindo já há mais de um ano, nosso plano de governo, nós estamos construindo há mais de um ano, trabalhando, ouvindo as pessoas, indo até os bairros, ouvindo as demandas e, logicamente, trazendo técnicos para nos ajudar a definir. E aí, pela questão da região central, que é algo que fala aqui um pouquinho com todos nós aqui, nós temos empresários, comerciantes, e que nós precisamos falar sobre a região do centro de Campinas. Eu me lembro muito bem, a Raquel falou que nasceu aqui, eu também nasci, está aqui o meu irmão que também nasceu, a minha irmã nasceu, somos todos nós campineiros, o meu pai também campineiro, mas eu me lembro muito bem quando a minha mãe falava para mim e para os meus irmãos, vai colocar uma roupa lá que nós vamos para a cidade, lá no Ouro Verde, para a cidade, né? A cidade era um grande evento, né, para a gente, porque lá a gente fazia a compra, pagava as contas, e aí no final a gente passava na loja americana, que acabou de fechar, infelizmente, comia um cachorro quente, comia um misto quente, e aí depois tomava aquele sorvete de cabeça, que tem as garrafas de cabeça para baixo lá, que traz, né, o gosto da infância, não é? Então, isso é muito gostoso porque traz a nossa infância, mas hoje quando a gente vai no centro, nós tivemos agora recentemente, essa semana no centro aqui, falando um pouquinho sobre as pessoas em situação de rua, as pessoas mais vulneráveis. Isso tem aumentado muito, né? Embora a Secretaria de Assistência Social da cidade aponta que nós temos 1.400 pessoas, esse número passa de 5.000 pessoas em situação de rua. E nós temos feito, primeiro, um trabalho muito grande com a Catedral, eu como deputado, que sou deputado, temos feito um trabalho já com a Catedral e também com a PUC, a universidade, e com a Associação Esperança e Vida, com o COF, que eu como deputado nós destinamos R$400 mil para fazer o projeto Levanta-te e Anda, porque, infelizmente, a prefeitura não tem feito esse trabalho de acolhimento às pessoas, e a Igreja Católica, como instituição, a PUC como instituição e também a Catedral, por estar ali na região central, tem feito esse trabalho que deveria ser do poder público. Então, nós destinamos os R$400 mil, que é o custo desse projeto do Levanta-te e Anda, para iniciar esse trabalho com as pessoas em situação mais vulnerável. Então, nós temos já estudado muito essa questão da região central de Campinas e que nós temos dois pilares. Nós vamos começar aqui com o Centro Vivo. O que é o Centro Vivo? É a revitalização da área central, trazendo aqui a questão do incentivo fiscal de IPTU para as pessoas que moram na região central e para novos moradores, e também de ISS para os comerciantes, para que nós possamos atrair novas empresas, gerar emprego, gerar oportunidade a todos os comerciantes, dando oportunidade a todas as pessoas. E aí depois nós temos o programa Nova Vida, que é um grande pilar, trabalhando com as pessoas em situação mais vulnerável, que é a união de todas as secretarias de assistência social, trabalho e renda, educação, segurança pública, saúde, junto com as entidades civis e religiosas e as comunidades terapêuticas. Se vocês verem hoje, se vocês forem agora à noite, agora são 8h16, se vocês chegarem agora na região central, vocês verão lá vários carros
cada um de uma entidade específica, distribuindo marmitex, a Guarda Municipal de vez em quando passando lá, amanhã a Secretaria de Assistência Social faz um cadastro ou outro, depois a Secretaria de Segurança Pública tira as pessoas em situação, cada um fazendo um tipo de trabalho. Então, o que nós precisamos? É fazer a união de todas essas secretarias, como o governador Tarcísio tem feito lá em São Paulo, na Cracolândia, e nós fomos conhecer o Hub Social. Então, o programa Nova Vida é juntar a secretaria junto com as entidades civis e religiosas, comunidades terapêuticas, que nós temos a maior e melhor comunidade terapêutica aqui, que é o Instituto Padre Haroldo, que eu tenho o orgulho de ser o deputado que mais destinou recursos para o Instituto Padre Haroldo na história do Instituto, destinando recursos para que a gente possa acolher essas pessoas. Então, nós temos aqui situações do seguinte: quando nós fizermos esse trabalho, as pessoas que precisarem de atendimento terapêutico, atendimento de saúde, terão a comunidade terapêutica à disposição. As pessoas que precisarem de trabalho terão a qualificação profissional e o encaminhamento ao emprego através da Secretaria de Trabalho e Renda. As pessoas que precisarem de estudo e de encaminhamento, nós teremos a Secretaria de Educação. As pessoas que quiserem voltar para suas cidades, depois do tratamento, terão essa oportunidade. Agora, quem está traficando e quem está foragido, aí é o peso da lei, e aí a Justiça, junto à Prefeitura, com o convênio com o Tribunal de Justiça, aí não tem acordo. Então, dizer aqui do nosso compromisso da revitalização da área central passa primeiro por cuidar dessas pessoas em situação mais vulnerável e combater a criminalidade diretamente, o tráfico de drogas, para que a gente possa dar um direcionamento e dizer que essas pessoas não ficarão mais na rua. Nós precisamos fazer com que o centro da cidade volte a ser o nosso polo cultural, polo gastronômico e um polo gerador de empregos e de oportunidade e um shopping a céu aberto. Então, o centro de Campinas será revitalizado através desse nosso programa Nova Vida e Centro Vivo. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre saúde, se vocês me permitem, talvez não seja a realidade, né, de todos vocês aqui, são empresários, são empreendedores, comerciantes, que talvez, né, muitos de vocês tenham o seu convênio médico, mas com certeza aqui, talvez funcionários de vocês, pessoas que moram na área mais carente, não têm essa oportunidade. E que também nós fomos usuário do Sistema Único de Saúde, nós somos usuário do transporte público, eu fui aluno de escola municipal, meu irmão de escola estadual, então nós sabemos o quanto é importante ter o atendimento da escola, do sistema público, no caso aqui de saúde. Então, nós temos aqui a proposta, são duas coisas. Primeiro, para a gente conseguir hoje um atendimento no posto de saúde, uma consulta é de 1 ano a 1 ano e meio, padre. Para conseguir um exame são 2 anos e para conseguir uma cirurgia, então, nem se fala. Gravamos um vídeo agora, esse final de semana, com um senhor que levou 17 anos para conseguir uma prótese no quadril. 17 anos e aí agora fez a cirurgia e não ficou bom, né? Então, nós precisamos aqui dar o direcionamento. Vocês podem até perguntar, Rafa, mas Campinas tem dinheiro para isso? Gente, nós somos a segunda cidade mais rica do estado de São Paulo. Nós temos um orçamento de 9 bilhões 340 milhões de reais. Só para a saúde são 2 bilhões e 100 milhões de reais. E para vocês terem uma ideia, a atual gestão, com esse prefeito, o atual prefeito, eles trazem organizações sociais de cidades muito pequenas, como trouxeram a OS Vitale, lá de Bariri, que tomou conta lá do Hospital Ouro Verde e foram apontados pelo Ministério Público pelo desvio de 48 milhões de reais, que nós tivemos o escândalo do Hospital Ouro Verde. E nós temos hoje a tal da Sejan, nós temos a tal da Cisne, nós temos várias organizações sociais trabalhando na cidade.
Aí vocês vão falar assim, Rafa, mas por que trazer organização social? Gente, nós temos aqui as melhores instituições e que não estão trabalhando em Campinas. Eu fico impressionado como é que a atual gestão, ao invés de trazer organizações sociais, nós temos aqui a Unicamp, que é uma grande referência. A Unicamp tem o HC da Unicamp, o CAISM, o Hemocentro, o Gassocentro. Nós temos o IOU, que acabou, né, de ser inaugurado. Nós temos aqui a PUC, que é ligada à Igreja Católica, que é uma outra referência para a gente. Nós temos o Boldrini, um dos únicos hospitais que faz tratamento oncológico infantil, reconhecido. A doutora Silvia Brandalize é uma grande médica reconhecida pelas suas pesquisas, pela referência que é. Nós temos a Sobrapar, um dos únicos hospitais no mundo que faz cirurgia craniofacial. E tudo isso, gente, que nós temos como referência, não presta o serviço para o município. Então, de um lado, nós temos as nossas referências, de outro lado, nós temos o poder público municipal totalmente abandonado. Então, qual que é a nossa proposta? A primeira coisa é trazer as nossas referências, fazendo com que o nosso suporte com a PUC e com a Unicamp, nós possamos atender a nossa população mais carente, seja no posto de saúde, no pronto-socorro e nos hospitais. E nós vamos trazer o poupa-tempo da saúde. O que é o poupa-tempo da saúde? Eu tive a oportunidade de conhecer o poupa-tempo da saúde lá em Santo André, uma cidade de 700 mil habitantes, muito parecida com Campinas, com um orçamento de 6 bilhões de reais. Então, nós temos 1 milhão e 200 com 9 bilhões 340 milhões de reais. Então, muito parecida e que conseguiu zerar as filas de consultas, exames e cirurgias em 1 ano. E o poupa-tempo da saúde vai ser da seguinte forma: você é atendido no posto de saúde pelo clínico geral, é encaminhado ao poupa-tempo da saúde, e a partir do momento, padre, que o senhor tira a sua senha, você é atendido em no máximo 30 minutos, que terão 150 médicos atendendo a população, e você fará todos os exames ao mesmo momento, no mesmo dia, e sairá de lá com o tratamento na mão, com todos os medicamentos e, se necessário, com a cirurgia marcada. E aí vocês podem falar, de que forma você vai fazer isso, Rafa? Nós vamos fazer com a Unicamp. Para vocês terem uma ideia, a Unicamp, eles fazem toda a coordenação do Hospital Regional de Sumaré, que foi eleito o maior e melhor hospital público do país. E a mesma coisa eles fazem lá no Hospital Regional de Piracicaba, da mesma forma. Os 7 melhores ambulatórios médicos de especialidades, os AMES, são administrados pela Unicamp. Então, dizer aqui da importância de nós termos a Unicamp e a PUC como 2 entes participando desse processo, dando todo o suporte, além, logicamente, né, da valorização dos servidores públicos, do fortalecimento, de fazer novos concursos públicos, trazendo pessoas. Eu sempre digo o seguinte, é cuidar de quem cuida da gente. Quem cuida da gente são os servidores, que principalmente estão ali na linha de frente. Hoje, infelizmente, o reflexo, né, do servidor público, do serviço público, é um reflexo daquele prefeito, daquela prefeitura que não valoriza os nossos servidores. E por isso a importância do poupa-tempo da saúde. E o poupa-tempo da saúde, nós já temos lugar, né, que será lá no antigo Palácio da Justiça, que nós estamos numa discussão tremenda aqui, viu, padre? O prefeito falou que vai fazer a Câmara Municipal lá. E nós falamos que vamos fazer o poupa-tempo da saúde. Agora ele lançou um tal de fake news lá na televisão, dizendo o seguinte, que o prédio é tombado e que não pode fazer, né, o poupa-tempo da saúde. Mas o prédio é tombado na sua estrutura por fora, né, externa. Dentro você pode fazer toda a estruturação, assim como a nossa Santa Casa de Misericórdia, Irmãos Penteados, é tombado, assim como o Barão do Café, né, o prédio lá na região central, na Andrade Neves, é tombado e serve para atendimento. Então, nós fazemos que vai fazer, isso aqui vai fazer parte da revitalização da área central. São 30 mil pessoas atendidas mensalmente. Então,
a área da saúde tem que ser uma prioridade. E aí falar aqui um pouquinho sobre a clínica que nós temos, a Raquel falou aqui muito bem, né, que é esse trabalho que a Raquel trouxe, inclusive, como inclusão. Nós temos muitas crianças aqui sendo constatadas aí com TEA, com transtornos do espectro autista, e através da Ação Azul, nós podemos identificar várias famílias que têm os seus filhos com espectro autista, mas está aguardando o laudo há mais de 5, 10 anos, aguardando o neuropediatra aqui. E através da Ação Azul, nós fizemos aqui ações e que nós atendemos mais de 800 famílias e que tivemos a oportunidade de identificar, né, essas crianças e também orientar as famílias com psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, neuropediatras, vários técnicos profissionais que foram voluntários nossos e que nasceu a ideia aqui de nós termos uma clínica multidisciplinar para atender as crianças com TEA e também PCD de forma geral, pessoas com deficiência, para que a gente possa ter esse atendimento às pessoas com deficiência e com TEA, mas também dar a orientação aos familiares, que é o que muitas vezes falta aqui. E, consequentemente, isso nós temos também a inclusão, a educação inclusiva, dar o direcionamento àquelas crianças que muitas vezes acabam não tendo a educação inclusiva. Então, dizer aqui do nosso compromisso em ter uma clínica TEA-PCD aqui. E aí, se puder... A educação não está aí? A Escola do Futuro, Escola do Futuro. Então, aí dessa forma, né, nós temos um trabalho voltado para a educação, que tem essa questão da educação do futuro, da educação inclusiva, e nós falarmos aqui da Escola do Futuro. Eu tenho um trabalho social, padre, que nós fundamos lá, o senhor teve a oportunidade de conhecer um pouquinho, que é o Jovens do Futuro. Jovens do Futuro foi criado há 22 anos, lá a nossa sede é na região do Ouro Verde, hoje se tornou o maior projeto social de qualificação profissional da cidade de Campinas, com cursos de qualificação profissional, seja cuidador de idosos, informática, secretariado, auxiliar administrativo, robótica, nós temos balé para as crianças, taekwondo, manicure, cabeleireiro, designer de sobrancelha, maquiagem, depilação, e que ao longo desses 22 anos nós formamos 45 mil pessoas. Aí vocês podem perguntar o seguinte: quanto de dinheiro público foi investido nisso? Nenhum centavo. Quantos professores ganham para isso? São todos os professores voluntários. Nós temos mais de 100 voluntários dentro do projeto Jovens do Futuro e ao longo desses 22 anos, 45 mil pessoas. A sede nossa é na região do Ouro Verde, mas nós temos hoje polos lá na região do Campo Grande, Campo Belo, Vila Brandina, Paulicéia, região dos Amarais, Padre Anchieta, nós temos 3 unidades, lá no Shalom, no Universal, na Vila Francisca, e nós temos, então, trabalhado muito essa qualificação profissional com todos os nossos professores. E aí é a união, e a nossa proposta é criar a Escola do Futuro, que é a união da educação de qualidade, e para vocês terem uma ideia, hoje nós temos para o orçamento para a nossa cidade na área da educação é R$1.918 bilhões, e que nós temos 60 mil crianças. Se nós fizermos uma conta de padaria, aí dá mais de R$2.500 por criança. É o valor de uma escola particular por criança aqui na cidade de Campinas. E aí o Ministério da Educação apontou que 55% das nossas crianças não estão alfabetizadas na cidade de Campinas. 55% das nossas crianças não sabem ler e escrever. E é por isso que nós precisamos fazer com que o método pedagógico aqui na cidade seja alterado, seja mudado. Logicamente, respeitando os profissionais da educação, os professores, que é isso que nós vamos fazer logo no início do nosso governo, chamar todos os professores, mudar o método pedagógico aqui na cidade,
fazer com que as nossas crianças tenham uma qualificação, tenham um sistema pedagógico correto, e no período regular as crianças terão a matéria básica, né, com o sistema pedagógico novo. No contraturno escolar, nós teremos os Jovens do Futuro atuando, levando arte, cultura, lazer, esporte, tecnologia, informática, robótica e também dando a qualificação, o início da qualificação profissional para essas crianças. Porque a gente sabe o seguinte, gente, que infelizmente, principalmente na periferia, nós temos todos os dias a criminalidade e o tráfico de drogas batendo na porta das nossas crianças. E infelizmente, as nossas escolas hoje se tornaram um depósito de crianças. Então, nós precisamos, primeiro, garantir a autoridade do professor em sala de aula, garantir um sistema pedagógico correto aqui na cidade, a valorização dos professores e o sistema pedagógico para que as nossas crianças tenham uma educação de qualidade. Vamos falar aqui sobre... Não, vamos falar um pouquinho sobre a questão das enchentes, que é uma questão aqui da nossa região aqui, da região mais central, e vocês, com certeza, vocês sabem que isso é uma realidade aqui na cidade, que todo verão, né, todo início de janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, é a mesma situação que nós vivemos. Pessoas que morrem na Orozimbo Maia, que morrem na Norte-Sul, na Princesa do Oeste, árvore que cai na cabeça de crianças, que caiu no bosque, agora matou um jovem, não sei se vocês lembram, de 35 anos. Então, dizer do nosso compromisso aqui das obras anti-enchentes aqui na cidade, que há mais de décadas nós estamos aguardando esse tipo de obra aqui. E, infelizmente, todo início de ano nós ouvimos falar, o governador, esse ano sai, esse ano sai, esse ano sai e nunca sai. E se vocês verem o que aconteceu na cidade nesses últimos anos, foi uma devastação total, né, das nossas árvores, por conta aí do tal do BRT, que vocês viram a devastação total, por conta daquele acidente que infelizmente matou a criança na Lagoa do Taquaral, devastou totalmente a Lagoa do Taquaral. Então, nós estamos vivendo uma questão, agora nós estamos vendo aí toda a questão das queimadas aqui na cidade de Campinas, e que infelizmente não tem uma preocupação com a sustentabilidade e com o meio ambiente. Além das obras, em trabalhar com a questão da sustentabilidade aqui. Primeiro, a desaceleração do mercado imobiliário na região de APA, como Souza Joaquim Egídio, Barão Geraldo e no Campo Grande, respeitando a legislação, respeitando o meio ambiente. Nós temos dentro do nosso programa, né, de governo, nosso plano de governo, que em 4 anos nós vamos fazer o plantio de 2.300.000 árvores aqui na cidade de Campinas ao longo dos 4 anos, para que nós tenhamos uma cidade mais sustentável. Nós precisamos nos preocupar com o meio ambiente aqui da cidade de Campinas. Nós temos a maior, né, mata, que é a Mata Santa Genebra da América Latina, mas isso não basta. Isso não significa que a Avenida das Amoreiras, a Rui Rodrigues, a João Boy do Lope, poderia ser devastada como foi, né, nos últimos anos. Então, dizer do nosso compromisso com a sustentabilidade aqui na cidade de Campinas. Então, gente, vocês receberam um jornal, não quero aqui tomar muito tempo aqui de vocês, nós estamos aqui já há um tempinho falando, mas dizer do nosso compromisso com a nossa cidade de Campinas. Eu sou filho da cidade de Campinas, diferente dos outros candidatos, eu sou filho da cidade de Campinas, respeitando, logicamente, quem veio de fora, até porque 70% das pessoas que moram em Campinas, que são de Campinas, vieram de outras cidades, de outros estados, mas eu sou filho de Campinas, nascido no Ouro Verde. Eu amo a cidade de Campinas, como todos os campineiros, os que nasceram aqui e os que não nasceram aqui, mas adotaram a cidade de Campinas. Então, nós estamos aqui, logicamente, pedindo o voto para trazer a mudança de verdade. Nós temos aqui praticamente 3 opções na cidade, né? Um que já apresentou aqui o plano de governo dele, que já esteve aqui com vocês, o atual governo,
que está aí há 12 anos e nós estamos discutindo há 12 anos os mesmos problemas, e eu falo para vocês com muita tranquilidade, porque eu fui vereador por 4 mandatos, 2 mandatos de deputado estadual, e uma cidade que é uma cidade maravilhosa, conhecida como polo de alta tecnologia, polo de desenvolvimento social, polo de desenvolvimento econômico. Para chegar num posto de saúde, para conseguir uma consulta com uma ginecologista, a mulher precisa acordar 3h30 da manhã, a dona Maria precisa acordar 3h30 da manhã para pegar uma senha de papel ainda, sendo que nós temos aqui o maior acelerador de partículas da América Latina, nós temos aqui o CPQD, nós somos uma grande referência. Campinas pode oferecer muito mais à nossa população. E dizer desse nosso compromisso, fazer com que Campinas volte a ser uma cidade mais atrativa, uma cidade tecnológica, que volte a pensar no desenvolvimento da cidade, dê incentivo para que novas empresas se instalem aqui. Nós temos um dos IPTUs mais caros do Brasil, então vocês sabem, vocês que pagam o IPTU, vocês sabem, e o meu compromisso é fazer uma revisão da planta genérica e também da alíquota de IPTU aqui na cidade de Campinas, consequentemente do ISS, fazer com que Campinas seja uma cidade mais atrativa. Nos últimos anos, para vocês terem uma ideia, nós perdemos aqui, acabamos de perder a Mercedes-Benz ali no Distrito Industrial. Não sei se vocês conhecem o Distrito Industrial, ao lado do aeroporto de Viracopos, que virou literalmente uma cidade fantasma, ali um bairro fantasma. Nós perdemos a Sky para Jaguariúna. Nós perdemos agora a Amazon para Paulínia. Nós perdemos a Microsoft para Sumaré. Nós perdemos o Itaú para Mojimirim. Tudo isso por conta dos altos impostos que nós temos aqui. Então, fazer com que a nossa cidade seja uma cidade mais atrativa. Logicamente que nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos sair, a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos sair derrubando todos os impostos. Não é isso, não. Nós vamos fazer isso com muita responsabilidade. Mas nós precisamos fazer uma revisão da planta genérica aqui na cidade, a alíquota de IPTU e também do ISS. Nós precisamos ser competitivos. Campinas sempre foi a nossa referência. Então, nós precisamos fazer com que Campinas volte a ser essa referência, que seja uma cidade mais segura, tenha um investimento na segurança pública. Campinas, hoje, foi apontada pela Numbeu como uma plataforma mundial, como a 38ª cidade mais perigosa do mundo. Então, nós precisamos investir em segurança pública e a nossa proposta é aumentar de 800 para 2.500 guardas municipais, aplicar a atividade delegada, triplicando o número de agentes da Força de Segurança aqui na cidade, junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, fazer com que Campinas volte a ser a nossa cidade mais segura, a cidade de referência. Então, gente, pedir o voto de confiança de vocês. O meu número da Raquel é o número 23. E, além do voto, pedir o apoio de vocês. Nós estamos aqui numa briga muito grande, né? É a briga de Davi contra Golias, é a do tostão contra 1 milhão. Se vocês assistirem televisão, o atual prefeito lá tem 6 minutos de televisão, porque tem dinheiro, porque tem recurso. Se vocês pegarem a estrutura dele de pessoas na rua, enquanto eles colocam lá 2.000 pessoas, nós temos 30 pessoas na rua. Então, é tudo diferente, mas nós temos uma diferença dele. Nós vivemos com o pé no chão e a nossa campanha é sem rabo preso com ninguém. Nós não temos rabo preso com empresário, nós não temos grandes empresários, tá? Com os empresários da nossa cidade nós temos, mas com grandes empresários que mandam na cidade, nós não temos rabo preso com ninguém, seja do lado ruim, do lado péssimo. Então, assim, o nosso compromisso é estar com a população de verdade, a cidade que nós tanto amamos. Então, pedir o voto e o apoio. Nesses 40 dias que nós tivemos, e agora um pouco menos, 20 dias mais ou menos que nós estamos aqui, nós não temos condição de apertar a mão de 1.200.000 habitantes. Então, pedir, além do voto, o apoio, para que vocês nos ajudem a conscientizar outras pessoas, né, do nosso plano de governo, do nosso programa de governo e do nosso compromisso com a cidade que tanto nós amamos. E além do apoio,
do voto, pedir as orações de cada um de vocês, para que Deus nos dê o direcionamento, discernimento e sabedoria, principalmente. Porque, volto a dizer, é uma briga de Davi contra Golias, do tostão contra o milhão. E nós estamos aqui, comprometidos com a nossa cidade que tantos nós amamos. Estou à disposição aqui para mais perguntas. Que Deus abençoe. Padre, obrigado pela oportunidade. Toledo, obrigado aí. E agradecer mais uma vez a minha família que está aqui presente e a Raquel. Deus abençoe, gente. Obrigado. Não, Maurício, ainda nós não chegamos nesse ponto, né? Eu tenho brigado muito, embora sendo deputado estadual, não sou deputado federal, tá? Mas sendo deputado estadual, eu tenho brigado muito, tenho acompanhado muito a questão da reforma tributária, e é realmente isso, né? Campinas, nós temos um orçamento, eu falei, de 9 bilhões 340 milhões de reais, com a aprovação dessa reforma tributária, que infelizmente os nossos deputados federais aqui de Campinas, todos eles votaram favoravelmente, nós vamos perder quase 1 bilhão de reais de orçamento aqui, porque o nosso ISS e o repasse do ICMS vai ficar tudo para o governo federal. E aí, isso faz com que os prefeitos se tornem dependentes, literalmente, do governo federal e também do governo estadual, né? Mas isso está programado para ser a partir de 2031. Mas, lógico que nós temos muita luta ainda pela frente. Em Campinas, né, eu disse aqui, o segundo maior orçamento do estado de São Paulo, nós precisamos garantir aquilo que nós temos. E o ISS hoje é a nossa principal arrecadação aqui na cidade. A segunda é a IPTU e a terceira é ICMS. Então, nós vamos perder duas fontes grandes aqui de receita da nossa cidade, não no total, mas aí isso passa a ser através do fundo de participação do município. Mas, logicamente, que isso vai fazer com que o prefeito se torne refém do governo federal e também do governo estadual. E, logicamente, sendo muito sincero aqui, Maurício, isso é uma forma de fazer com que a perpetuação e o coronelismo aqui no Brasil volte, né? Porque o prefeito ele vai receber se ele tiver apoiando aí o governo federal, o governo estadual. Então, assim, eu tenho batido muito de frente isso. Ainda não aconteceu. Espero que não aconteça, mas é uma briga ainda que nós estamos aqui dispostos a enfrentar, viu? Se mudarem a reforma tributária, nós temos novas eleições, né? 2026 nós temos eleições, né? 2030 nós temos outra eleição para o governo federal, estou falando. Então, existe, mas logicamente que está tramitando o processo lá, o projeto de reforma tributária é uma briga, né? A gente tem vai continuar, né? Os prefeitos, se vocês pegarem os prefeitos de forma geral, eles são contrários exatamente por conta da dependência do governo federal e do governo estadual. Aí só fica o IPTU. Aí nós temos um outro problema, que aí essa lei da reforma tributária permite o prefeito a fazer a alteração dos valores de IPTU sem aprovação da Câmara, através de decreto, que é pior ainda, né? Então aí o prefeito, para compensar, pode aumentar por livre vontade, lá ele vai fazer apenas um decreto. Então, nós temos muito que brigar ainda, nós precisamos, essa reforma tributária é algo que a gente precisa discutir muito. Respondi, Maurício? Seu nome? Cristine? Cristina. Ah, pois não, Cristina. Com certeza.
É que eles não deram a oportunidade para que a gente falasse, viu, Cristiano? Não sei se você leu toda a reportagem, não teve uma frase lá, não teve uma aspas nossa. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte: juridicamente, a nossa campanha identificou as falhas na distribuição, no número de pessoas entrevistadas, que nós tivemos um percentual muito menor, se eu não me engano, a agência que fez a pesquisa. Na verdade, não tinha. A agência que fez a pesquisa tinha menos de 1 ano, né, de abertura. O próprio Correio Popular, tá? E que não respeitava a distribuição de números de eleitores de acordo com o IBGE, aqui na cidade de Campinas, que não tinha a auditoria necessária, e que o nosso jurídico identificou isso, entrou com a representação para que eles fizessem uma nova pesquisa, mas eles não aceitaram fazer. Aí, consequentemente, a justiça, e aí não foi o Rafa, não foi a campanha do Rafa, a justiça fez a multa, eles foram multados, né, porque apresentaram a pesquisa, né, eles apresentaram a pesquisa, que consequentemente não tinha um embasamento técnico, e aí eles fizeram a proibição no dia seguinte. Então, não foi o Rafa que censurou, na verdade foi a forma que eles fizeram. Tanto é que nós temos várias outras pesquisas aí apresentadas na cidade com resultados totalmente diferentes, né? Então, mas volto a dizer, assim como nós tivemos aí na eleição passada, de 2 anos atrás, problemas nas pesquisas, né? Pesquisa é algo muito sério, né? Pesquisa é algo muito sério. Infelizmente, hoje, nós temos empresas fazendo o tal do serviço de pesquisas aí, que muitas vezes, né, são contratadas de forma totalmente indevida, né? Então, nós temos o nosso corpo jurídico que identifica quando existe a irregularidade, assim como as outras campanhas também identificam, você faz a representação, mas de maneira nenhuma, né? Quando falar, o Rafa quis censurar, não, nenhum objetivo. Faz a pesquisa correta, não tem nenhum problema, não tem um problema, né? O atual prefeito aparecer um pouco à frente, não tem, eu não estou ligando, não tem problema eu aparecer em último colocado aqui, não é essa. A questão é o seguinte: respeita a forma de fazer a pesquisa. Coloca o estatístico, coloca a auditoria e faça com que a pesquisa seja apresentada de forma correta. O resto é total. Diretamente do correio. Indiretamente, aí eu vou deixar para você. Tá bom? Tá aqui. Não tenho relação com o Milton aqui, é um grande jornalista aqui da cidade, que tem uma história na cidade, não é meu contratado, não está aqui, mas o Milton está falando aqui, jornalista, já foi do Correio Popular, né? Então está aqui. Infelizmente. Pode, Cristiano. Melhora de médico, da polícia, né, do guarda municipal. Vai requerer o quê? Abertura de concurso público. Um monte de licitações. Então, assim, para imediato, que Campinas, em muitas áreas, realmente está um caos. Centro da cidade, o senhor já expôs direitinho. Então, assim, o que a gente vai ver de imediato? Cristina, grande parte das ações são imediatas no sentido do início da coisa. Você falou, por exemplo, da Guarda Municipal. Para a gente fazer, né, ampliação de 800 para 2.500 guardas municipais, ao longo desses 4 anos, nós precisamos abrir o concurso. Para você ter uma ideia, nós temos
para preparar o guarda municipal é 1 ano, 1 ano e meio. Então, nós temos, tudo isso leva um determinado tempo. Mas eu posso dizer para você o seguinte, com muita tranquilidade, nós não vamos deixar para o último ano de governo tudo isso, tá? Como a gente tem visto no atual governo, que nós ficamos 3 anos e meio, né, aguardando muitas coisas e agora começaram a anunciar obras atrás de obras, né? Pois é, mas tanto eu quanto a Raquel, nós temos uma visão totalmente diferente para a cidade. Eu não quero pensar na cidade por 4 anos do meu governo. Nós precisamos pensar em Campinas como cidade do futuro. Se a gente começar hoje a investir em educação, nós vamos ter um resultado daqui 10, 15 anos. Então, mas nós precisamos começar. Vai dar um resultado no governo do Rafa? Não, não vai dar. Mas nós precisamos iniciar. A escola do futuro é algo que a gente vai começar a preparar as nossas crianças para o futuro, daqui 10, 15 anos. Então, é iniciar todo esse planejamento que nós temos e orçamento, como é que nós vamos fazer? Orçamento tem. O que precisa é gestão pública. E quando eu fui presidente da Câmara, isso eu conheço muito bem e posso, com muita tranquilidade, acho que é de conhecimento de todos aqui, ao longo dos meus mandatos de vereador, cassei 2 prefeitos por corrupção, né? O ex-prefeito Hélio, o ex-prefeito Demétrio, que foram apontados pelo Ministério Público pelo desvio de 700 milhões de reais lá na Sanasa, que eu cumpri o meu papel, né? Não fiz mais do que a minha obrigação, mas cumpri o meu papel como legislador. Quando fui presidente da Câmara, assumi a Câmara com 1.700 cargos comissionados, né? 1.700 cargos de assessores. Dos 1.700, eu cortei 1.572 cargos. Fizemos uma economia, a maior economia da história da Câmara Municipal, de 60 milhões de reais. Cortamos metade do orçamento da Câmara Municipal. Então, é você fazer a gestão pública. Dinheiro tem, fazer a gestão pública com responsabilidade, com transparência e pensando, logicamente, no futuro e nas obras, para que essas obras saiam o mais rápido possível, buscando apoio, logicamente, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Qual é o seu nome? Gustavo. Você comentou da verba para educação, que são R$ 2.500 por mês por criança. Estou fazendo conta de padaria aqui, tá, Gustavo? Estou fazendo conta de padaria aqui, que dentro disso você tem o salário dos servidores, né, da educação, dos professores. 2.500 por criança. Como você pode explicar, detalhar mais? Hoje o 60 mil é do municipal. 60 mil é municipal, nós temos a rede estadual que também... Mas aí é do Estado. Mas o que efetivamente você pode fazer tendo 1.500, que fosse metade? R$ 1.200 por criança hoje para mudar esse cenário. Gustavo, primeiro o seguinte, é você mudar o sistema pedagógico, porque hoje cada escola ele tem uma autonomia, né? Você tem o direcionamento da Secretaria de Educação, mas a escola municipal, você tem um direcionamento pedagógico ali da escola, a base da escola municipal, e que cada professor tem a sua autonomia. O que nós precisamos é dar esse direcionamento através de Secretaria de Educação. Então, trazendo um novo método pedagógico, e aí eu não quero escolher esse novo método pedagógico, e aí eu estou democratizando isso no sentido de sentar com os professores, a gente montar um grupo de trabalho, um grupo de estudo, para que a gente possa escolher melhor esse sistema pedagógico e buscar o melhor sistema pedagógico para que a gente possa dar para as nossas crianças. E outra, você garantir a autoridade do professor, e eu posso dizer porque eu vejo isso e sinto na pele, porque esses dias eu recebi uma imagem de um professor de uma escola lá na região do Ouro Verde, vou me reservar aqui de não falar qual escola que uma aluna filmou a professora dando aula, né? E isso com a autorização da professora. Então tinha um grupinho na frente recebendo a aula da professora, enquanto tinha um outro usando droga, né? E ai da professora se chamar a atenção dos alunos.
corre risco de vida. Então, nós temos uma situação instalada que a criminalidade muitas vezes estão dentro das escolas. Então, que nós precisamos fazer todo esse combate. Então, você entendeu? E aí eu não quero aqui polemizar, né? Porque esses dias me perguntaram assim, você é a favor da escola cívico-militar? Não é polemizar na questão do nome da escola, né? É você garantir a autoridade do professor, você garantir a disciplina. Eu sou a favor que nós tenhamos, né, um diretor pedagógico e um diretor de disciplina, que vai garantir a autoridade do professor. E se tiver algum criminoso infiltrado, seja usando entorpecente, você não tem outra opção. Aí é justiça, aí é lei. Aí não é o Rafa prefeito, né? Aí é lei, aí é chamar a polícia e resolver o problema, né? É tirar esse suposto aluno, que muitas vezes não é aluno, né? Esse suposto aluno de dentro da escola e dar o encaminhamento necessário. Aí é um problema judicial. Eu fiz a pergunta para você porque eu tenho 2 filhos. Meu filho mais velho estuda em escola particular, ele estudou até os 11 anos no estado, e o meu mais novo estuda no estado. E é uma escola que é de do Sérgio Porto. E ela ganhou um prêmio agora, recentemente, de uma das maiores ou melhores escolas estaduais do país. É possível você ter um Ensino de qualidade. ensino de qualidade fazendo a coisa com seriedade. E a minha também. Eu dou aula, eu sou efetiva. A minha escola representa mais o estado de São Paulo, principalmente na categoria em que eu dou aula, ensino médio, ensino fundamental 1, tá? Ensino fundamental 1, e aí ela está entre as 100 melhores do estado de São Paulo. Não é possível assim. Sim. Pelo que ele fala, eu acho que o senhor, Rafa, o senhor quer se espelhar nas aulas do Tarcísio, né? O novo secretário de Educação atual, né? O Federer, o Renato Federer, que aí ele está agindo. A gente tem as aulas espelhadas, nos quais todos os alunos de todas as escolas de São Paulo, né, do estado de São Paulo, têm essas aulas espelhadas de vários componentes curriculares. No meu caso é inglês. Então, nós somos, assim, obrigadas a dar aquele conteúdo. E aquele conteúdo, como eu dou aula no ensino médio, aquele conteúdo vai da primeira série à terceira série do ensino médio. Então, eu acho que é mais ou menos a que o senhor está propondo a nível municipal. Qual o seu nome, professor? Gina. Gina. Na verdade, sim, eu não estou me espelhando porque eu acho que o Renato Feder, com todo respeito, não é o melhor secretário, tá? Mas eu sou um cara que tenho trabalhado muito com o Tarcísio, sou base de apoio dele dentro da Assembleia Legislativa, tenho ajudado naquilo que eu posso, mas eu acho que não é a melhor referência como secretário. O Rossielli, por exemplo, era um cara que eu me espelhava mais. Mas eu acho que quando a gente fala num novo sistema pedagógico aqui para o município, e eu falo da democratização, é ouvir os professores, não é algo de cima para baixo, né? Que a gente vê, por exemplo, aqui em Campinas, chega final de ano, a atual gestão gasta 200 milhões em livro didático, por exemplo, nos livros que muitas vezes não passa nem por avaliação pedagógica, e acaba distribuindo para os alunos e os professores não têm sequer a condição de dar aula em cima daqueles livros. Mas é democratizar no sentido de que ouvir os nossos professores para que a gente possa ter o melhor ensino, a melhor qualidade, e aí não é algo de cima para baixo. Não quero que o meu secretário de educação fale assim, é esse sistema pedagógico, pronto, vocês cumprem. Não, é ouvir, né, de verdade os nossos professores montando um grupo de trabalho. Sim. E é um sistema que o aluno vai sendo aprovado. Por exemplo, se eu dou aula de língua portuguesa, ainda que ele não tenha conseguido a média necessária para ser aprovado, ele vai para a série seguinte. Eu sou obrigada, tá entendendo, a passar exatamente, chamada progressão continuada. Então, por isso que há essa defasagem também. Sim, com certeza. Ensino médio, uma defasagem muito grande, né?
E é aquilo que, né, que eu disse aqui, quando o Ministério da Educação aponta aqui que 55% das nossas crianças não estão alfabetizadas, não sabem ler e escrever, nós estamos falando das 55% das nossas crianças que estão indo para o segundo, para o terceiro ano, né? Porque quando você fala em alfabetização, nós estamos falando dos 2 primeiros anos, e aí depois do terceiro ano para frente, você tem toda, né, aí você entra na questão da gramática, na questão da literatura, você tem um outro programa pedagógico totalmente diferente. Mas se o aluno no segundo ano ele não está alfabetizado, no terceiro ele vai perdendo, né? Então, por isso que a gente precisa, né, e eu tenho muito claro isso, que a gente precisa, tecnicamente, eu não posso falar, vocês conhecem muito mais do que eu, né? Rafa, ó, vamos por esse lado. Por isso que eu falo assim, ó, nós vamos buscar esse grupo de trabalho com técnicos e com professores aqui do município para que a gente monte esse novo sistema pedagógico aqui na cidade. Ah, com certeza. Nós não vamos, não é uma imposição de cima para baixo de maneira alguma. Tá? Pois não. Vamos dar prioridade para as mulheres? Pode ser, Milton? Qual o nome da senhora? Cristiane. Tenho sim, Cristina. É que eu acabei não passando por tudo, né? Porque se a gente for falar sobre o plano de governo todo aqui, a gente passa o Castro Mendes, né? O nosso Castro Mendes não, o Centro de Convivência. Gente, Campinas é o nosso berço cultural, né? Nós temos o Centro de Convivência, é o nosso berço cultural, né? É terra de Carlos Gomes, e que a cultura ela não pode ser somente baseada, né, nos espaços todos, mas como também a gente precisa inserir a cultura dentro das escolas. Quando a gente falou em escola... É isso, Cristiano. A senhora dá aula lá, não? A senhora é professora? Ah, da Noroeste. Então, dizer dessa necessidade, principalmente na periferia, quando a gente fala em cultura, é muito necessário nós inserirmos. Quando eu falei da escola do futuro, a gente inserir a cultura dentro das escolas, que isso é muito importante. É a oportunidade, nós vimos agora recentemente, no aniversário de Campinas, dia 14 de julho, que fizeram um grande evento lá na Praça Arautos da Paz, né? E aí botaram orquestra sinfônica e Chitãozinho e Chororó lá, como se fosse, né, uma grande apresentação cultural. É também, mas a gente sabe que isso precisa ser mais democratizado, principalmente quando a gente fala na periferia, dando oportunidade às bandas da cidade, aos grupos da cidade, grupo de teatro da cidade. E quando nós fundamos o Jovens do Futuro, né, papai, nós tivemos a oportunidade de usar, né, um caminhão de som, e aos 22 anos, Cristina, eu fui eleito vereador aqui na cidade de Campinas, e que eu fui eleito como vereador maloqueiro aqui da cidade, porque nós levantamos bases, nós levantamos bandeiras aqui. Por exemplo, nós tínhamos camiseta naquela época, podia. Eu quero mais rock em Campinas, eu quero mais rap em Campinas, eu quero mais hip hop em Campinas, eu quero mais pagode em Campinas, eu quero mais skate em Campinas, eu quero mais patins em Campinas. Então, você precisa fazer com que a cultura precisa ter mais investimento, você precisa, né, dar essa oportunidade, terminar o nosso teatro, né, o centro de convivência, dar uma estrutura para o Cássio Mendes, né, você levar oportunidades de cultura para a periferia, dar o FIC, investir no FIC, nós temos o fundo, né, de cultura aqui da cidade, que a gente precisa fazer com que, né, o feudo que existe hoje dentro do FIC aqui seja finalizado, colocado um ponto final e dê oportunidade a novos grupos, a novas bandas,
a novos centros de culturas aqui da cidade. Então, é esse investimento que a gente precisa levar, né, a cultura para todos. E aí, quando a gente fala em cultura, a gente está falando em educação, a gente está falando em saúde, em segurança pública, né, é dar oportunidade, principalmente às pessoas de periferia. Ou posso passar para o Patrick aqui? Pode ser? Claro que sim. Por favor, padre. Minha pergunta é simples. Eu gostei muito dessa questão do poupa-tempo da saúde. Achei muito legal a sua explicação, porque é muito triste realmente uma pessoa esperar 17 anos para fazer uma cirurgia de quadril e aí depois não dá certo, né? Então, realmente, se você conseguir esse poupa-tempo da saúde, no modo como você explicou, seria maravilhoso, né? A pessoa ser atendida, assim, encaminhada, resolver ou com o medicamento ou com a cirurgia. Realmente é uma coisa muito importante e, olha, é um sofrimento. Conheço uma pessoa também que fez uma cirurgia lá no Mário Gato de ombro, ela caiu, um pedreiro, né? Caiu, demorou para fazer, depois que fez não deu certo a cirurgia. Já está 1 ano esperando para refazer. Demorando para fazer, não foi bem feito, agora está lá o homem, lá vai a missa sempre. Então, seria maravilhoso. E a outra coisinha que eu gostei muito é PCD e autismo. Nós aqui, eu até criei uma missa aqui, que chama Missa da Pitada. É sábado, meio-dia e 15, o último sábado, para acolher crianças com espectro autista. E a criança com espectro autista, ela vem para a igreja, ela não para. Anda daqui, anda ali, né? Aí a vizinha acha que a mãe que não sabe educar a criança e fica lá, mas que mãe é essa, né? Então, nós criamos uma missa e nessa missa as mães podem trazer as crianças e as crianças ficam subindo no altar e pulam em cima e pegam na velha, né? Então, achei legal você incluir isso no programa e queria também perguntar, ela mesma disse que o primeiro atendimento dela foi com uma pessoa que tentou suicídio. Se você pensa em fazer alguma coisa para contribuir com essa questão da ansiedade, angústia, sofrimento, depressão, tristeza, essa coisa que a gente encontra muito no santuário, gente assim, mal, triste, né? Se teria como fazer uma cidade mais distendida, mais alegre, mais feliz, com mais sorriso, esporte, né? Fazer mais música, cultura, para ajudar as pessoas a viverem um pouco melhor, né? Então, parabéns por incluir essa questão do autismo, que eu acho importante. E se puder ampliar isso daí, para chegar também no nível da pessoa, não só do transporte, do emprego, do trabalho, mas e além disso daí, seria muito interessante. Obrigado, padre. Ó, o Poupa Tempo da Saúde não é invenção do Rafa, não, tá? Estou copiando. Eu fui copiar Você quer falar sobre isso, Milton? Então, Essa questão do poupa tempo da saúde, você colocou aqui, mas muitas pessoas não sabem disso. Tá? O Palácio da Justiça, que é onde você está propondo ser instalado o poupa tempo da saúde, ele é tombado. Quer dizer, a parte externa você não pode fazer nada, mas na parte interna, sim. E aí, durante a campanha eleitoral, está sendo colocada a coisa de uma forma que você, como deputado estadual, não tem conhecimento de instalar o poupa-tempo da saúde dentro de um imóvel. Então, por que eu estou fazendo essa colocação? Será que não seria conveniente e importante que a campanha colocasse dentro do horário eleitoral, rebatendo essa crítica e explicando para as pessoas, né, que é só da parte externa, porque muita gente não sabe. Então passa a impressão que o deputado Rafa Zimbaldi é um ignorante, entendeu? E coloca de uma forma como se você fosse uma pessoa que não conhece da lei. alienada em relação a essa questão, entendeu? Eu até coloquei aqui, né?
Então, assim, né, o padre falou aqui, poupa-tempo da saúde não é uma invenção, é algo que eu conheci em Santo André, que é o único lugar que está funcionando hoje, o prefeito Paulo Serra. Aliás, eu fui o primeiro, né, candidato a falar do poupa-tempo da saúde. Aí depois veio o candidato a prefeito lá em São Paulo, tem outros candidatos aqui da região usando o poupa-tempo da saúde, mas eu fui conhecer. Antes de falar, eu fui conhecer pessoalmente, né? Tem a namorada do atual prefeito aqui que lançou para ele, viu? É legal, viu, Milton? Você como jornalista, se me permite, se você vê a namorada do atual prefeito agora, o que não serve para o Rafa aqui quando a gente fala, ela lançou o mesmo programa eleitoral em Americana, tá? Então, assim, só dá uma olhada, saiu ontem, tá? Então, é assim, o apresentador é o mesmo, o marqueteiro é o mesmo, então o que não vale para Campinas, vale lá para Americana. Dá uma olhada, depois eu te mando, se quiser, eu te mando. Mas, então, gente, falar aqui, né, dessa questão do poupa-tempo da saúde, viu, padre? Quando a gente traz uma estrutura como, né, além do serviço público, fortalecer o serviço público, o servidor público, e para a gente é muito interessante dizer isso, porque às vezes, mas como é que você contrata servidor público? Como é que você faz concurso público? Nós temos hoje, né, o orçamento de 9 bi 300, nós temos 35% do orçamento comprometido com folha de pagamento. Pela lei de responsabilidade fiscal, nós poderíamos chegar em 51%. Então, nós temos uma margem muito grande de fazer contratação. E quando a gente tem uma retaguarda como a Unicamp, que tem a experiência dentro do serviço público, quando a gente fala de uma instituição como a PUC, que é uma outra referência, que dá essa retaguarda para a gente, é possível nós fazermos esse atendimento. E aí, quando o Milton fala aqui que o cara, né, chama literalmente a gente de ignorante, Milton, é que, como eu disse aqui, é uma briga de Davi contra Golias, né? Enquanto ele tem 7 minutos de televisão, nós temos 1 minuto e meio, né? E por dia. Então, assim, é uma diferença muito grande. Quando ele faz 200 inserções por dia, a gente faz 10 inserções por dia. Então, nós está entrando um programa amanhã, mas é muito difícil a gente combater isso. É mesmo no diálogo. Por isso é importante, né, quando a gente fala né, no apoio, aqui quando a gente pede o voto, e mais do que o voto, o apoio, é a conscientização dos amigos, familiares, parentes, desse nosso compromisso. Né? É o efeito multiplicador, é o efeito formiguinha, né? E dizer desse nosso compromisso aí. Então, e é possível, né? É possível ter no Palácio da Justiça ter o fórum lá funcionando? Não é possível. É possível ter a Câmara de Vereadores como ele quer colocar? Seria possível, mas é correto? Ele, quando foi presidente da Câmara, o atual prefeito, quando ele foi presidente da Câmara, ele gastou 11 milhões naquela Câmara Municipal. Eu estava me elegendo, eu fui eleito em 2004, entrei em 2005, ele estava reformando, ele gastou 11 milhões naquela Câmara Municipal. E aí vai fazer o que com aquele prédio para colocar mordomia, né, para os vereadores lá? E aí não quero estrutura. Os vereadores já estão bem estruturados. Eu fui presidente da Câmara lá, eu conheço aquele prédio, né? O plenário acabou de ser reformado agora. Então, assim, não está reformando de novo. Então, assim, não é algo que nós precisamos, né? Se nós, viu, Milton? Nós poderíamos até discutir aqui se o prédio estivesse caindo, né? Se fosse, né? O prédio não está legal, está caindo, tá? Né? Vamos mudar lá para o Palácio da Justiça. Ok, né? Eu não seria tão ignorante de querer usar a hipocrisia, né, para falar assim, o vereador não precisa, tem que trabalhar de graça, não precisa de gabinete. Não é isso que eu estou falando. Acontece que os vereadores estão bem estruturados lá, a Câmara está muito bem estruturada lá e que não precisa. E o Palácio da Justiça hoje, como prédio,
abrigaria muito a questão de um poupa-tempo da saúde, que além da revitalização, nós daríamos dignidade, como o padre falou aqui, uma pessoa que está aguardando há 15 anos, 17 anos, uma cirurgia. Então, assim, é você dar a estrutura de especialista, e lembrando que o poupa-tempo da saúde não é hospital, tá? É um centro de especialidades, com 150 médicos e todos especialistas, e usar o Mário Gatti, o Ouro Verde, como a média e alta complexidade. Né? Que aí a gente começa a entrar num termo mais técnico aqui, mas é você ter a retaguarda para que você alivia os hospitais da cidade. Eu só acho que é um prédio muito grande para 33 vereadores, né? É isso. Ô, Rafa, compra um outro osteopata. Hã? Compra um outro osteopata ali no Salles. Então, mas eu posso... Qual é o seu nome? Pilar. Bilar? É que vai mudar pra lá, né? Ah, tá. Mas então, mas deixa eu falar uma coisa para você. É que assim, a gente não começa a bater, porque senão a gente parece, a gente rebaixa e desce o nível da campanha. Aquele prédio, o Hotel Opala, ele comprou com dinheiro da educação. Ele não pode fazer o que ele está falando que ele vai fazer, né? Mas é que ele quer... Então, assim... Geraldo. Tem sobra na educação. Tem. Eu leio o Diário Oficial. Bom, primeiramente, o que eu tenho que dizer aqui é parabenizar você e a sua vice pelas palavras que você e as propostas as quais você apresentou, certo? Como o poupa-tempo da saúde, que é uma coisa, vamos falar assim, absolutamente inédita aqui em Campinas. Isso daí, ao começar a funcionar, vai resolver um monte de problema, tá? Eu sei que em 4 anos é muito pouco para conseguir acertar Campinas, que durante 12 anos não foi feito várias coisas, tá? Em 12 anos a cidade praticamente ela retrocedeu, tá? Não vou falar que chegou na idade medieval, tá? Mas retrocedeu muito. Mas uma coisa que eu gostaria de, assim, de colocar uma sementinha, assim, de caso você já tem isso em vista, é uma coisa que me incomoda muito, que incomoda várias pessoas, a população toda, tá? Praticamente é a questão da mobilidade urbana. Hoje, a mobilidade urbana na cidade de Campinas, ela está completamente estrangulada, ou seja, a previsão é que de 2028 a 2030 vai haver um colapso total na questão da mobilidade urbana aqui em Campinas. Ou seja, que não fizeram há 12 anos, que foi de 96 para cá, houve o projeto Rótula. Todo mundo sabe que foi um projeto caseiro, que na época não teve muitas transformações e investimentos, mas, porém, resolveu, naquele dado momento, resolveu um problema lá, né? Mas passaram-se, daqui a pouco, 2026, 30 anos, certo? E já está o sistema praticamente saturado. Observa-se a final da glicério com abolição, já está tudo estrangulado. Em frente à prefeitura, Orosimo Maia, já está praticamente estrangulado o fluxo de mobilidade lá naquelas regiões, área central, as principais avenidas. Eu acho que isso daí é um grande desafio para, na hora do teu governo, você começar a resolver isso daí, procurar alguma coisa principalmente na área de engenharia de tráfego, o pessoal começar a trabalhar em cima disso daí, porque está se tornando, daqui a pouco vai chegar num colapso, né? Então, isso daí eu acho que seria bem importante já começar a atuar nessa parte aí no início do teu governo aqui, que eu espero que o ano que vem, agora 2025, você já esteja entrando lá com o pé direito, com certeza, tenho muita fé nisso, e que já comece a trabalhar
assim, fazer aquele trabalho de formiguinha nessa parte aí, fazer aquele trabalho para chegar e ter uma cidade modelo. A gente sabe, inclusive, na questão ambiental, porque carros parados, tudo congestionado, trânsito, monóxido de carbono, poluição, aumenta a poluição ambiental, e o sistema, nas grandes cidades, a cidade começa a ficar uma São Paulo, começa a ficar uma coisa caótica, né? Então é isso que, essa analogia toda que eu fiz aí na questão da mobilidade urbana, tá? Campinas, Gustavo, né? Jean, Jean. só acrescentar, é uma coisa que o vereador que foi, se candidato, foi uma cereja do bolo para vocês se candidatar. Falei, a de Umboia, a Moreiras, metade de Campinas mora para lá. Sim. Mora ali, eu tenho que falar no gabinete. Quando eu vou pegar, assim, meu time, eu contrato é home office. Então já ganho na concorrência aí. Só que quando você pegar de Umboia, feito o BRT, as áreas, só que sim, que adianta você fazer um BRT e aumentar a quantidade de farol. Se você pega da Anguera até mais ou menos a Pirelli ali, além de você ter farol, você tem radar. E a galera não respeita, porque já tá de saco cheio, passa nos farol e quando chega no radar ele dá uma freadinha e acelera de novo. Eu falo que eu faço isso. Mas assim, tem uma situação que é você aumentar o fluxo de veículos, então você pega o pessoal de Hortolândia ali, o Sumaré que vem, pega o treinador da Bosch, então ele falou, tá saturando, e a pessoa às vezes vai pegar um trabalho, você vai contratar alguém em Alphaville, que tinha escritório, você não consegue, porque o cara não quer trabalhar lá. Por quê? Primeiro, reduziu a quantidade de ônibus. Então o BRT ele veio, se reduziu a quantidade de ônibus e pegou e colocou os ônibus, ao invés de fazer a circulação na linha, né? Pô, é uma linha fluxo ali livre. Colocou o ônibus que é de bairro para circular na marginal do carro. O que adianta então você fazer uma linha dessa? Então, primeiro, acho que radar, farol e melhorar o fluxo ou anel viário de Campinas, né? Então, por exemplo, tem gente que em vez de pegar Hortolândia e pegar de Umboia, pegar uma pista, ele prefere pegar Bandeirantes, sair no anel viário de Sorocaba ali para depois pegar sentido parte da Decathlon, né? Eu acho que esse fator de trânsito está ficando tenso. E segundo, é o transporte público que, assim, não melhorou, né? O BRT melhorou, mas não melhorou. E se você for no terminal de ônibus, por exemplo, ali do Campo Grande, mais próximo, se você aumentar só a capacidade, o pessoal vai adorar. Na verdade, Geraldo, assim, qual que é a necessidade de Campinas? Hoje nós temos 1.018 carros à disposição da população. Com o BRT, o suposto BRT, eles diminuíram o número de ônibus para alimentar mais o BRT. Diminuiu a linha alimentadora, obrigando a população a usar o BRT. Mas o BRT não funciona como deveria, porque o BRT não é BRT. Ele só tem a estrutura do BRT, para vocês terem uma ideia, foi gasto R$1 bilhão e até hoje não foi entregue. Tanto que ali na bandeira, na Parque das Bandeiras, estão mexendo agora no Ouro Verde. Então, aí eles pegaram a sucata que não serve para São Paulo, para Mauá, porque quem manda em Campinas não é o prefeito, são empresários de ônibus, né? Aí eles recortaram, eu me reservo o direito de ficar lá o nome, mas eles recortaram a porta do ônibus para fazer com que, se você reparar, não sei se você já andou de BRT, mas se você reparar entre o piso do ônibus e a plataforma, você tem um espaço. As pessoas deficientes e os idosos estão caindo naquele buraco. Esses dias uma senhora lá no Campo Grande caiu, o motorista não viu, passou em cima dela, ela tá em coma no Hospital Ouro Verde, né? Então, o BRT, ele não está funcionando como deveria. Então, assim, nós temos, há 20 anos, nós temos o mesmo contrato de ônibus e que não é renovado. Nós precisamos fazer uma nova licitação. Primeiro, colocar o BRT para funcionar. Segundo, aumentar o número de veículos na cidade de 1.018 para 1.500 carros e você fazer com que o transporte público seja novo, né? Com ar-condicionado, com câmera de segurança, para garantir a segurança de todos e para que o trânsito flua melhor. Paralelo a isso, aí nós temos uma outra missão que não é de imediato, mas é você preparar Campinas para o futuro, é você começar a trabalhar um outro modal de transporte público, né? Junto com o governo do estado, com o governo federal e parceria público-privada, buscando tecnologia, seja aqui no Brasil, seja de fora, buscar investimentos para que a gente tenha um outro modal
de transporte público, seja metrô de superfície, seja metrô subterrâneo, mas Campinas precisa começar a pensar, né? Nós temos, para você ter uma ideia, 800 quilômetros quadrados de município. Então, a gente precisa começar a pensar num outro modal de transporte público, que isso impacta diretamente, né, no trânsito, na fluidez do trânsito, que aí a gente precisa, né, pensar num modal de transporte público seguro, mais barato e que as pessoas realmente usem. E aí, paralelo, a gente está falando de segurança pública, né, que você consiga sair da sua casa a pé, pegar o transporte público, chegar ao seu ambiente de trabalho ou seu objetivo final com segurança e vice-versa, voltando para sua casa. Consequentemente, você vai deixar o seu carro na garagem, você vai começar a usar o transporte público. Então, é um desafio, mas é um desafio para que a gente não tenha o colapso aí em 2028, 30. É isso. Eu não tenho esse estudo, tá? Depois, se você puder me passar, Geraldo, mas é isso, uma hora vai colapsar, né? Então, aí tem uma outra coisa também, que é a indústria da multa que nós vivemos na cidade. Eu, quando fui vereador, eu fui presidente de uma CPI aqui da indústria da multa aqui na cidade, que nós vimos o grande problema que nós descobrimos aí, que Amarelinho, ele tem meta para fazer multa, e não é dele, isso é uma obrigação que ele tem para prestar serviço ao secretário, e aí você tem um radar, né? E aí, quando você fala em multa, qual que é a finalidade da multa? É que você pega toda essa arrecadação e invista em educação no trânsito. Aí existe educação no trânsito? Isso não existe em Campinas. Não, é isso. E o orçamento da multa, hoje, ele entra no caixa da INDEC e aí vira, né? Aí serve para orçamento, para pagar funcionário, para, né? Tudo menos a educação no trânsito. Pagar os comissionados, os 700 milhões de reais que nós temos de comissionados, fora, né? Pois não. Nós vamos precisar rever. Nós vamos precisar rever. Pretendemos não, nós somos obrigados, né? Nós tivemos a lei pelo Ministério das Cidades, nós precisamos fazer a revisão do plano diretor, tanto da lei do plano diretor quanto a lei de uso e ocupação de solo, que aí entra a lei de zoneamento. Então, nós temos obrigatoriamente que fazer, mas tem um assunto específico para que você queira fazer a revisão, porque assim, qual que é o maior problema que nós estamos vivendo na cidade? É o número excessivo de aprovação e de empreendimentos imobiliários que nós estamos tendo em determinadas regiões, né? Principalmente Cambuí, Nova Campinas, e que isso está impactando, né? Porque esses empreendimentos não estão fazendo exatamente o WAVE, né, que é o estudo de impacto de vizinhança, que aí tecnicamente você precisa fazer todo um estudo regional sobre o impacto que aquele empreendimento vai causar na região. Então, assim, nós precisamos fazer essa revisão geral. Tá? Aí é algo obrigatório, nós vamos rever, mas se é isso que você está imaginando, eu concordo com você. O número excessivo de empreendimentos imobiliários aqui na região central, né, é muito grande. Penúltima pergunta. Penúltima? Penúltima. Quem que é a última? A minha. A sua. Então nós vamos ficar mais 2 horas aqui, depois do Toledo perguntar. Qual o seu nome? Ah, o Mesh. Agora lembrei do Mesh. A campanha inicial do atual prefeito seria remover todo aquele camelódromo e mover, acho que seria aquela Na Estação Cultura ali. Isso não foi feito até hoje.
Assim, na verdade, ali o Mesh, não... eu vou falar uma coisa que eu estou sendo totalmente audacioso aqui, talvez eu nem deveria, porque nós estamos estudando tecnicamente isso, né? É a derrubada do terminal central, tá? É você fazer uma praça da família, você fazer toda a região central ali, dentro da revitalização da área central, você fazer a derrubada do terminal central. Mas isso ainda está muito, né, tá muito prematuro para que eu fale assim, ó, nós vamos fazer. Né? Nós estamos estudando, nós estamos pedindo ajuda aí aos engenheiros de tráfego, para tecnicamente nos embasar. O camelódromo, ele obrigatoriamente vai ter que sair da região central. O comércio informal, ele vai ter que ir para um outro lugar. E deveria, né, já ter sido feito ali na região, porque o pátio foi destinado, ali uma área ali do pátio ferroviário foi destinada. Mas, infelizmente, a antiga Galeria Pagé. Isso. Era a Galeria Pagé. Antes dele era aquela Academia Apolo. Sim. Então, depois você, acho que caiu no esquecimento que continua lá até hoje. Aí na verdade a gente tem que fazer um estudo, porque é um prédio particular. A gente tem que fazer todo um estudo, não só desse imóvel, como que chama aquele hotel ali no centro também, que tá fechado ali, o Campinas Palace. Campinas Palace. Então, assim, nós temos vários prédios hoje em situação de abandono ali e que a gente precisa fazer dentro da legislação, aquilo que a legislação permite, você fazer, né, ou a obrigatoriedade da pessoa fazer o empreendimento lá, ou o poder público assumir aquilo, porque muitos desses prédios têm uma dívida ativa muito grande. Então, você precisa entrar num acordo aí, mas são opções aí que nós temos. Mas, prematuramente, eu posso dizer o seguinte, que aí é uma questão mais pessoal e política, é a derrubada do Mercadão, do Terminal Central ali. Mas aqui nós vamos fazer todo esse estudo técnico. Somos relativamente da mesma idade, conhecemos ali onde hoje está o Terminal Central, e aquilo tinha um relógio de sol, era uma praça, tinha um lago. Lembra-se disso? Do Cisne, né? Isso. Do Cisne. Não, eu não lembro, não, mas foi feito em Não, mas eu vi, foi até 1986, eu já estava nascido, o Du também, né, Du? Nós estávamos, mas eu não lembro, assim, eu só lembro de alimentar as pombinhas no Largo do Rosário. Eu me lembro da inauguração do viaduto. Na verdade, você tocou num ponto. Eu não tenho visto ninguém. Eu vivo no centro, eu vivi no centro, na Rua Ferreira Penteado, durante muitos anos. O primeiro edifício Flora, o primeiro edifício da Enclave, né? Eu tenho escritório há 43 anos na esquina de Ferreira Penteado com Francisco Glicério. Portanto, eu frequento o centro da cidade diariamente há 40 e tantos anos, 43 anos, a trabalho, para o serviço. Mas o que me chama muita atenção é que as pessoas estão esquecendo dos quantos mil advogados existem no centro de Campinas. Nós somos milhares no centro de Campinas. São milhares de pequenos negócios, milhares de advogados e nenhum candidato, isso eu não estou falando em tom de crítica, mas a primeira coisa que eu faria por Campinas, que eu brigaria por Campinas, se eu sou candidato a prefeito, é lutar pela segunda instância do Poder Judiciário aqui em Campinas. O que faz com que o centro não caia totalmente é o TRT, que ainda mantém uma quantidade grande de advogados e o fato do TRT estar ali vivo. Então você vê, por exemplo, trabalhei com o seu Armindo Dias durante 37 anos, enquanto ele foi vivo. O edifício Arcel está vazio. Era o Citibank que foi embora. Esse edifício do banco, do hotel Campinas Palace Hotel, aquilo lá tinha que ser, aquilo é um foco em frente ao Instituto Químico. Aquilo lá é pichação dia e noite, é invasão dia e noite. Os pichadores se reúnem no centro de convivência. Eu moro na Júlia de Mesquita.
os pichadores se reúnem diariamente, principalmente nas férias. Se vocês virem o que acontece nas férias de julho e de dezembro, do verão, vocês vão, eles saem, vão e picham toda a cidade. Tem em Bordeaux, onde mora meu irmão há 40 anos, e tem uma brigada, pichou monumento, pichou, primeira coisa, limpa. Eu vi uma palestra da DCE há uns 20 e tantos anos atrás, ou 20 anos atrás, o André Matarazzo, que era o subprefeito da capital, da região central, ele dizia, tem pichação aqui em São Paulo com 15 anos de pichação. Em Bordeaux, pichou, limpa, entendeu? Enquanto não se atacar o problema, não só dos mendigos, das pichações, entendeu? Enquanto não se lutar por uma segunda instância também, para que Campinas merece uma segunda instância. Olha, um cidadão de Presidente Prudente, que é advogado, se ele tiver que fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça em São Paulo, e ele sair de manhã cedo e levar 10 horas de estrada, ele chegar no tribunal e o juiz mudar a data da audiência, ele é um cidadão de que categoria? De primeira, de segunda, de quarta, de quinta, de 15ª categoria? Que justiça é essa? Entendeu? Então nós temos que descentralizar. Vou lembrar do Franco Montoro, que deveria ser canonizado. Deveria ser canonizado. O Franco Montoro, ele falava da municipalização o tempo todo, ele falava dessa coisa do local, o local ser descentralização, autonomia para os municípios. Então, Campinas tem que brigar pela segunda instância. Semana que vem vai estar o Dário aqui, vou falar isso para ele também. Campinas tem que brigar pela segunda instância. Tem que trazer, o poupa-tempo foi o maior crime. O meu escritório fica em frente ao poupa-tempo. Aquilo trazia milhares de pessoas para a cidade. O que você faz hoje com o poupa-tempo? Você vai lá nos quintos dos infernos, com perdão da palavra, pagar um estacionamento, entendeu? Para ter o serviço, perdeu-se totalmente. Aí o Cirilo, que é candidato a vereador, fez um trabalho que conseguiu trazer alguma coisa de poupa-tempo aqui no Paço Municipal, na Prefeitura. Mas nós não temos. Como é que você quer que uma cidade que quer lutar pela revitalização do centro, você com milhares de advogados, você permite, o poupa-tempo vai embora, o fórum vai embora. Aliás, a cidade judiciária, eu convido todos vocês a irem à cidade judiciária para ver que cidade judiciária que é hoje. É um fantasma aqui. Uma cidade fantasma. Os cartórios, você não tem mais cartórios, você tem... os juízes não querem sair mais do home office. Eles entraram no home office e não querem sair mais do home office. Então, você vai falar com o juiz, se você tiver uma situação de emergência, você vai ter que entrar num sistema eletrônico para conseguir buscar uma tutela, uma liminar, e você não tem, vai ter que cair no humor, do bom humor, do mau humor, de um cara que fica dentro de casa. Você não tem mais as pessoas trabalhando. Então, é uma situação... E voltando para a história dos advogados. Você tem milhares de advogados no centro de Campinas. Campinas deve ter uns 4.500 a 5.000 advogados. 500 podem estar na região do Cambuí e nessa região, mas o resto é no centro. E você vai vendo edifícios ficarem... Eu ocupo um andar inteiro. No meu prédio tem vários escritórios totalmente... As pessoas estão lá à venda, alugando, sei lá o quê. E ainda eu estou próximo do TRT, como eu disse. Você desce a Tomás Alves, aquilo está uma coisa absurda, é uma rua fantasma. E, primeiro, olhar para quem está no centro da cidade. Não adianta falar só de ocupar com retrofit, com isso, com aquilo. Você tem muitas pessoas que residem no centro ainda, mas você tem milhares de profissionais liberais que... lógico que eu não quero ir para próximo de Cambuí, porque eu vou ter que pegar carro para fazer qualquer coisa. Eu faço tudo a pé. Todos nós fazemos. Agora, se você tem juízes que não querem sair de casa, uma cidade judiciária fantasma, na verdade, hoje, se trouxesse o fórum de volta para o centro, você ia poder ocupar, do jeito que está lá, você ocuparia de novo o fórum com o próprio fórum. Né? Mas é uma situação assim, uma coisa fantasma, gigantesca, com os cartórios todos lá, que você parece que está num lugar que é um filme surreal, né? E toda essa situação, poupa-tempo, como eu disse, né? Esse Campinas Palace Hotel, isso aqui podia ser poupa-tempo de saúde, podia ser, enfim, podia ser muitas coisas ali, né? Ali é um foco,
Esse prédio que o moço ali falou, né? Lá do Galeria Pajé, aquilo lá é um negócio que você vê, aquela pichação está lá faz uns 20 e tantos anos. Você passa ali, só vê aquela pichação o tempo todo. Não tem manutenção. Outra coisa, eu estudava no Lago de São Francisco nos anos 70, e quando o Olavo Setúbal fez o calçadão em São Paulo, eu estava na faculdade. Então, aquilo foi uma novidade. O que faziam os caminhões? Todos os dias eles lavavam o calçadão. Aqui em Campinas, só quando chove que se lava a calçada da Glicério. Entendeu? Então, você, sabe, manter esse povo com dignidade, com orgulho de estar ali naquela região. Então, essa é uma sugestão que eu faço. Vou fazer essa mesma sugestão para todos os candidatos. Né? Não tive a oportunidade de falar isso semana passada. E voltando para o centro de convivência. Né? É uma barbaridade você levar 14 anos e ficar na mão do governo do Estado. É uma coisa absurda. O centro de convivência é um lugar, é um ícone na cidade de Campinas. Não tem nada, ficou aquele negócio, não acaba nunca. Vai acabar quando? Na próxima eleição de governador do Estado? Porque nós não temos prestígio nenhum. Né? Eu estou acreditando que é para o próximo governo do Estado de São Paulo, o centro de convivência. Por quê? Porque só se libera coisas em véspera de eleição. Não. Posso? Deixa eu falar. Vou começar do final. O centro de convivência não é responsabilidade do Estado. O Estado mandou recurso. A licitação e a obra é responsabilidade do atual prefeito, tá? Então, assim, o atraso é da prefeitura, não é do governo do Estado. Dinheiro está em caixa já. Então, viu, Toledo? Então, é importante você saber que não é a responsabilidade do governo do Estado. O governo fez o repasse, a atual gestão não terminou e a obra atrasada é de responsabilidade. Segundo, poupa-tempo saiu do centro da cidade, porque ali no prédio pagava-se 120 mil reais de aluguel e que a prefeitura não se dispôs a arrumar um outro ambiente, porque eles estavam fazendo, e eu fui atrás, eu sou testemunha disso, porque eu fui atrás, eu pedi, sugeri prédios, eu sugeri inclusive o clube ali, me fugiu o nome agora, o clube ali, o Cultura, de fazer ali no Cultura, o prefeito não quis. Outra barbaridade, o Cultura. Sim. Virou um câncer. Então, o Cultura poderia muito bem abrigar o poupa-tempo ali. Sobre a questão da vara, né, do TJ aqui, da segunda instância, esse eu confesso que é a primeira vez que eu estou ouvindo, eu não sou advogado, tá? Eu tenho uma relação com a OAB, tenho uma relação com a Luciana, presidente da OAB, eu nunca fui demandado, e aí eu não preciso nem ser prefeito para isso, tá? Se precisar ir lá no TJ, a gente discutir o assunto com o presidente do Tribunal de Justiça, a gente pode ir, eu já marco assim o mais rápido possível. Deveria haver em todas as grandes regionais, por exemplo, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, enfim. Concordo com você, mas eu não sendo advogado, eu preciso ser demandado, tá? Então é a primeira vez, Toledo, que eu estou ouvindo do assunto e posso me coloco à sua disposição, você tem meu contato pessoal, assim, a gente pode marcar no Tribunal de Justiça a hora que você quiser, eu acho que a gente pode montar um grupo aí de trabalho da própria OAB. Desembargadores de Campinas, o meu cunhado podemos, vamos embora. A Lígia, nós temos vários, o Chaibe, vários desembargadores que são de Campinas e eu topo fazer isso. Aí eu não preciso nem ser prefeito, posso começar amanhã esse trabalho, tá? Então, a primeira campanha da DCE vai ser... Então, pronto. Então já está assumido o compromisso aqui com você para a gente levantar essa bandeira. Eu vou junto. Eu só nunca fiz isso porque eu nunca tinha sido demandado isso. Eu acho que seria fantástico a gente ter uma sede do Tribunal de Justiça aqui no centro. Fechou, gente? Então, obrigado. 23, no dia 6 de outubro, por favor, precisamos de vocês e do apoio também do convencimento. Padre, o senhor quer encerrar aqui, padre? Não precisa? Então, obrigado, gente. Que Deus dá bênção aqui, então, padre. Deus abençoe, gente. Não, muito legal, muito bom a gente poder ouvir o candidato e parabéns. Obrigado. Estou afiado, padre? Sim, isso está ótimo, a gente tem uma experiência grande já. Prazer em conhecer a vice também.
Obrigado, Salvador, aí, a seu irmão, que eu não conhecia o seu irmão. Obrigado, viu? Que Deus, então, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.